Nós temos compartilhado esses dias sobre a visão dos vencedores. Nós somos uma igreja, irmãos, que temos uma visão, nós temos um propósito, nós temos um objetivo. E nós entendemos, à luz da palavra, que algumas coisas são muito claras com relação a algumas coisas que para outros ainda não são. Então, por exemplo, domingo passado nós começamos a falar sobre a diferença entre salvação e reino. Quantos estavam aqui domingo passado? Levante sua mão. Aleluia. Muitos irmãos, estavam aqui. E nós falamos muitas diferenças. Falamos que a salvação, ela é adquirida inteiramente pela graça. A Bíblia diz que a salvação é mediante a fé, Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, você pode receber a salvação, ou em outras palavras, a vida eterna, por meio da fé. Você crê em Jesus, você reconhece a Jesus, e isso lhe dá salvação. Mas o reino, por um outro lado, ele é o fruto dessa graça, ele é o resultado dessa graça que você recebe. Então, em outras palavras, são as obras que você vai fazer, depois que você recebe essa tamanha graça. Nós falamos também que a vida eterna, ela é igual para todos. Ninguém vai receber mais 10 anos do que outro, até porque é eterno. Tem início, mas não tem fim. O reino, por um outro lado, também chamado de milênio, são 1000 anos em que o Senhor vai governar sobre a terra. Então ele vai vir, é aquela passagem que diz que ele vem num cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele vem com a sua igreja vencedora nos ares, e ele então estabelece o seu reino. Vai haver uma batalha contra o anticristo e o seu exército. Obviamente o Senhor vencerá, e ele vai reinar durante 1000 anos aqui na terra, junto com os crentes vencedores. Quantos são vencedores? Diga aleluia. Então a pergunta é: quem são os vencedores? Quem são os irmãos que vão reinar com o Senhor? Quem são os irmãos que, se Jesus voltasse, na verdade, se houvesse hoje um arrebatamento, quais seriam os irmãos que iriam para ele? Quais seriam os irmãos que seriam arrebatados? Então, o arrebatamento, ele é para os crentes vencedores, é para aqueles que não estão fazendo da graça que receberam uma graça vã. E eu vou explicar isso hoje para os irmãos. O nosso alvo é mostrar para você também que não existe contradição. Essa semana eu vi um irmão me perguntando, e ele falando: pastor, mas parece que existe uma contradição entre a graça, e a recompensa. Parece que a recompensa é pelo mérito, é pelo esforço. Então parece que há uma contradição muito grande. Mas à primeira vista parecem ser dois conceitos opostos, porque a graça é pelo favor imerecido de Deus, enquanto a recompensa realmente precisa de algum tipo de mérito. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Nós temos ensinado por muitos anos que a salvação, ela é um presente, ela é um dom de Deus. Mas o que é a recompensa? A recompensa, ela é justamente para o vencedor. Ela é um resultado daquilo que praticamos. É um fruto. É como se a graça fosse a árvore, e a recompensa, ou seja, as obras que você vai cumprir, são os frutos dessa graça que você recebeu. Então, vou ser mais claro. Você recebeu tamanho amor. Quantos aqui são amados por Deus? Diga aleluia. Isso é muita graça, é muita bondade. Qual que é o fruto dessa graça que você recebeu? Do amor aqui, sendo específico. É você amar os irmãos. É você também expressar o amor. Então, quando você expressa o amor, você está tendo um fruto. E esse fruto, na verdade, são essas obras, E com certeza você vai ter recompensas por tudo aquilo que você faz, por tudo aquilo que você manifesta, por meio
né, dessa graça que você recebeu. Amém? Amém? Então, mesmo as nossas obras, elas são fruto, ou seja, elas são um resultado da graça que nós recebemos, da bondade de Deus que nós recebemos. Pela graça nós recebemos poder para realizar todas as obras. Pela graça nós podemos então cumprir tudo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, e no final ainda seremos recompensados por tudo isso, ainda receberemos uma recompensa por tudo isso. Mas para ficar mais claro, eu quero compartilhar algumas características do vencedor. Quem são os vencedores? Pastor, eu quero ser um vencedor, eu sou um cristão, eu sou um crente, mas além de receber a salvação, eu quero reinar com Cristo durante aqueles 1000 anos, eu quero ter ali junto com Ele uma posição, eu quero receber do Senhor esse galardão, essa recompensa. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com você, está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Pegue a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Se você não tem a sua Bíblia, você pode olhar aqui no telão. Obrigado, servo bom e fiel. Que o Senhor te dê ainda mais uns... Quantos filhos? Uns 5. Aleluia. 1 Coríntios 15, verso 10. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Preste atenção. Vamos mostrar na palavra isso que eu te dei aqui de introdução. Diz assim: mas pela graça de Deus sou o que... Vamos dizer juntos? Sou o que sou. Sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Você vê que Paulo está dizendo aqui que ele trabalhou muito mais do que eles. Eles aqui são os outros discípulos. Então, alguns estudiosos dizem que esse trabalhar mais do que eles é juntando todas as obras daqueles apóstolos. Ele trabalhou mais do que todos eles juntos. Olha que poderoso isso. Na verdade, Paulo abriu muitas igrejas, Paulo foi muito usado pelo Senhor, ele foi preso, né, sofreu, foi açoitado, ele sofreu muito, mas algo que ele deixa muito claro: eu trabalhei mais do que todos os outros, porque eu recebi a graça, foi por meio da graça de Deus que eu recebi, que eu sou o que sou. Não eu, não é por mérito, não é porque eu mereço, não é porque eu fiz, mas a graça de Deus fez comigo. Preste atenção no que eu vou te dizer. Há uma grande diferença de você servir ou fazer uma obra, melhor dizendo, para Deus, e fazer uma obra com Deus. Quando nós fazemos uma obra para Deus, nós estamos apenas fazendo algo, né, apenas construindo algo, mas quando nós fazemos com Ele, nós estamos trilhando o caminho da sua vontade. Não é a nossa vontade em si, mas é a vontade do Senhor. Então, que o nosso coração, irmãos, alguém me ajuda? Essas crianças correndo para lá e para cá, não vai dar muito certo, e uma inclusive é a minha. Oh Jesus, tem misericórdia, né? Faz parte, quando não tem o culto de crianças, é assim mesmo, mas o Senhor vai fazer. Então, todos aqueles que entendem que tudo procede da graça de Deus, eles podem ser vencedores. Tudo depende da graça. Deixa eu ser mais claro ainda para você. Suponhamos que você esteja fazendo uma obra. E essa obra é liderar uma célula. Você é um líder de célula. Você é alguém que está ali fazendo algo para o Senhor. Mas preste atenção. Na hora que você convida alguém para estar na sua célula,
Quem que convence essa pessoa de estar ali, de muitas vezes estar ali e aceitar Jesus e ter a sua vida transformada? Quem que convence? É você? Sim ou não? Não, não é você. Mesmo que você seja alguém com um poder de persuasão incrível, não é você que converte alguém. Não é você que muda a vida de uma pessoa. É uma obra que é exclusiva do Espírito Santo. Mas aí o que Deus faz em sua imensa graça? Você recebeu muita graça, muito amor, muita vida, e você compartilha então para o seu próximo, você compartilha para o seu vizinho, e ele vai então ali, ele reconhece a Jesus, o Espírito Santo faz a obra na vida dele, e sabe o que Deus faz? Deus concede a recompensa para você. Ou seja, você na verdade só deixou ser usado, você apenas emprestou seus lábios, né? Você apenas deixou-se ser usado, mas aquela obra, ela é fruto exclusivamente da graça e do poder de Deus. Mas no final o Senhor ainda lhe dá a recompensa por isso. É por isso que naquele dia a Bíblia diz que todos os crentes vencedores, eles depositarão as suas coroas, ou seja, as suas recompensas aos pés de Jesus. Por que eles vão fazer isso? Porque nenhum vencedor vai poder bater no peito e dizer: fui eu que converti fulano, fui eu que ganhei fulano, fui eu que fiz a obra na vida dele. Na verdade, todos nós vamos depositar aos pés de Jesus e falar: Senhor, eu não mereço. Se tem alguém aqui que merece a glória, se tem alguém aqui que merece a recompensa, é o Senhor, porque eu não fiz nada, absolutamente nada. Mas aí o Senhor, em sua imensa bondade, Ele vai falar: mesmo que tenha sido eu que fiz, você foi aquele que foi o portador, você foi aquele que não deixou morrer, né? Que não fez da graça algo vão, algo sem sentido, algo sem significado. Então a graça, ela vai produzir frutos, e os frutos dessa graça são as obras que você pratica por meio daquilo que você recebeu. O derrotado é aquele que entende que a graça é uma concepção para ele viver no pecado, é apenas uma permissão para ele viver pecando. Mas o vencedor, ele sabe que a graça é o poder para vencer o pecado. Amém, irmãos? Ele entende, o derrotado entende o favor imerecido como justificativa para não fazer coisa alguma, e ele diz: eu não vou fazer nada porque eu estou na graça, eu não vou fazer coisa alguma porque eu estou na graça. Mas aquele que é vencedor, que entendeu bem a graça, ele fala: agora eu posso ser operoso e frutífero, porque eu tenho tudo disponível para mim. Eu posso falar e o Senhor falará comigo, eu posso declarar e o Senhor declarará comigo. Ou seja, ele vai confiado inteiramente na bondade de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Paulo diz que ele é o que é pela graça de Deus. Se nós hoje somos alguma coisa, irmãos, é pela graça de Deus. Você não é coisa alguma pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio esforço. Você não conseguiria nada pelo seu merecimento, pelo seu esforço, a não ser que seja algo natural. Mas tudo aquilo que é contado diante de Deus é feito exclusivamente pela sua graça, pelo seu poder. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Então, em outras palavras, nós somente podemos ser vencedores se entendermos que até isso é pela graça de Deus, é pela bondade de Deus, é pelo suprimento de Deus, é pelas ferramentas de Deus. Todo crente recebeu uma dose de vida, de unção, de graça. Todos nós. O problema é que em muitos a graça se tornou vã. Em outras palavras, ela não teve resultado algum. Ela não resultou em frutos. Ela não expressou em obras. Ela não foi usada para produzir outros frutos. E esse irmão que não tem produzido os frutos da graça, ele não é contado como um vencedor na palavra de Deus, infelizmente. Talvez ele até tenha recebido a salvação, a vida eterna,
mas ele não se tornou ainda um vencedor. Mas sabe qual que é a boa notícia? Você, enquanto você tem vida, você pode sim expressar a graça de Deus aonde você está. Você pode sim ser um portador das boas notícias. Você pode sim fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E como consequência da obra que o Senhor irá fazer através de você, você será um vencedor. Você receberá recompensa. Deixa eu te falar, hoje eu sou pastor, mas você acha que você está aqui porque eu tenho um carisma excepcional, porque eu sou uma pessoa extraordinária? Não, você está aqui porque a graça de Deus convenceu você a estar. Você não está aqui simplesmente por afeto ou amizade, mas o Senhor é quem convenceu você a estar aqui. O Senhor é que trilhou o seu caminho para você estar aqui. Quando você recebe essa bondade e você entende o tamanho da capacidade que o Senhor colocou em você, você se torna uma arma perigosíssima nas mãos de Deus. Mas sabe, o diabo sabe disso, e ele tenta então levar você a sempre ter uma mentalidade de que não tem, de que não é capaz, de que não é qualificado, e realmente não somos. Na nossa própria força nós não temos nada. É por isso que Paulo diz que o poder de Deus se opera em nossas fraquezas. Lá no Antigo Testamento diz o quê? Diga ao fraco, eu sou forte. Por quê? Quando você entrega para Deus fraqueza, Ele devolve poder. Quando você fala, eu não posso, Ele diz, você pode sim todas as coisas, porque eu te fortaleço. Quando você fala, eu não sei falar direito, como Moisés fez, o que que o Senhor diz? Eu criei a boca, filho, eu sou contigo, eu serei a tua voz, eu colocarei as palavras certas nos teus lábios, na sua boca. Então, você pode se tornar um vencedor. Você pode sim ser alguém que vai fazer obras extraordinárias para o Senhor. Talvez você pense, mas eu não fui chamado para essa grande obra. Às vezes a grande obra que você foi chamado foi para ganhar uma vida, e essa uma vida vai fazer toda a diferença nessa geração. Eu gosto do testemunho, não sei se é do Billy Graham, acho que é Billy Graham mesmo, que diz que tinham ali duas senhorinhas orando no meio de uma casa, e elas oraram e falaram, Senhor, manifesta o mover do Senhor sobre esse lugar, manifesta o teu poder. E aí houve então uma cruzada evangelística naquela cidade, e essas duas senhorinhas clamaram e falaram, Senhor, pessoas se converterão, e por meio dessas pessoas muitos outros vão ouvir. Mas aí na hora do apelo final, quando o preletor ali chamou, tinha milhares de pessoas ali no estádio, chamou aquelas pessoas para aceitar Jesus, foi apenas uma criança, e o pregador poderia ter simplesmente rejeitado, falando, não tem ninguém vai vir, mas não, ele olhou aquela criança e falou, Billy Graham, você vai ser um grande homem nessa geração. Ou seja, duas senhoras estavam orando, talvez elas nunca teriam a capacidade, o alcance, ou seja, nunca conseguiriam ser como Billy Graham foi, mas por meio da oração e da intercessão delas, um grande homem de Deus foi formado. Não foi elas, não foi pela sua força, não foram elas que convidaram aquela criança, nem foram elas que estavam pregando, mas elas tiveram um papel fundamental. Qual foi o papel? Interceder para que o grande mover de Deus fosse estabelecido naquele dia. Sabe o que eu estou te dizendo? É que talvez você não fale bem, você não se expresse bem, e você fica pensando, como que eu posso ser um vencedor? Para ser um vencedor parece que tem que ser alguém assim excepcional, parece que tem que ser alguém extraordinário. Não, você precisa apenas fazer aquilo que é a vontade de Deus. Você precisa apenas se colocar à disposição para ser usado pelo Senhor. Amém, irmãos? Amém? Então tenha isso no seu coração. Tenha esse encargo no seu coração, de fazer a obra do Senhor no nome dEle, de não fazer apenas uma obra para Deus, mas de fazer uma obra com Deus, porque é isso que vai fazer de você um
vencedor. Aleluia. Paulo está dizendo aqui que trabalhou mais, porque a graça de Deus estava agindo nele. A graça estava agindo nele. Isso é maravilhoso, porque se a graça de Deus agiu em Paulo, que era alguém que perseguia a igreja, que era alguém que matava cristãos, que era alguém que falava mal de Jesus, a graça de Deus pode se manifestar e operar através de você também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então a graça de modo algum anula a recompensa ou o reino. Isso não é verdade. Todos nós recebemos graça. Graça sobre graça. Mas alguns têm tornado essa graça vã. Diga assim comigo: eu recebi muita graça e não vou fazer que essa graça se torne vã. Ou seja, que se torne sem resultado, sem sentido, que você seja alguém frutífero nas mãos do Senhor, amém, irmãos? Aleluia. Segunda coisa, então, o vencedor é aquele que não recebe a graça em vão. Mas quem que é o vencedor? O vencedor também é aquele que procura, de alguma forma, agradar a Deus. Agradar a Deus. As pessoas não entendem. Deus ama todos. Deus ama cada um de nós. Mas Ele tem prazer em alguns. Deus tem prazer em alguns. A nossa salvação, ela não depende de nenhum mérito pessoal, de nada que fazemos, de nada que somos. Na verdade, nós não merecíamos coisa alguma. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Senhor fez cair sobre Ele o pecado de todos nós. Nós não tínhamos nada a oferecer a Deus, a não ser a nossa vida pecaminosa, a não ser o nosso pecado. Mas o Senhor nos amou, e Ele demonstrou esse amor quando estávamos na pior condição, quando não tínhamos nada a oferecer para Ele, quando não podíamos ainda fazer coisa alguma, porque estávamos com os nossos olhos encobertos. Mas Ele demonstrou amor, e se Ele, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos, Ele demonstrou amor, imagine o que o Senhor pode fazer na sua vida hoje. Imagine o que o Senhor pode manifestar na sua vida hoje. Então, amar, Deus expressou amor por todos, mas prazer Ele tem em alguns. E o vencedor é aquele que tem gerado prazer, que tem agradado a Deus. Minhas filhas sabem muito bem, independente do que elas façam, elas nunca deixarão de ser minhas filhas, porque elas sabem que eu as amo. Até quando nós corrigimos, no primeiro momento elas falam: você não me ama, você não se importa comigo, por que você me bateu? Aí quando nós explicamos e falamos: minha filha, se você fizesse isso, você ia se dar muito mal, ia ser muito ruim, a consequência seria essa. E aí nós falamos: nós fazemos isso aqui para que vocês entendam o quanto vocês são amadas. Então está muito claro que o amor por elas é incondicional. Mas elas sabem que uma coisa é o amor, outra coisa é quando elas geram prazer para mim. É quando elas agradam, é quando elas são filhas que correspondem àquilo que eu chamei, àquilo que eu falei, àquilo que eu declarei. E é assim com o Senhor. Eu sei que parece estranho, mas existem crentes a quem Deus tem mais prazer do que outros. Mais prazer do que outros. Ele ama a todos igualmente, mas alguns, Deus tem mais prazer. Você não pode fazer nada para Deus te amar mais ou te amar menos. Não importa o que você faça, Deus nunca deixará de amar você. Você não pode aumentar o amor de Deus por você. Até porque o Senhor provou o seu amor por nós quando nós estávamos na nossa pior condição. Ou seja, o amor de Deus não é por aquilo que você fez, não é por aquilo que você pratica, mas é por aquilo que você é.
Ou seja, você não pode fazer com que o Senhor te ame mais ou ame menos. No entanto, nós somos responsáveis pelo quanto Deus está satisfeito ou não conosco, pelo quanto nós temos servido ou não, pelo que nós temos feito com a graça que nós recebemos. A Bíblia diz que vai ter um primeiro julgamento, é o julgamento só de crentes, é chamado de tribunal de Cristo. Depois nós vamos estudar ainda esses 3 julgamentos e nós vamos ver na palavra. Mas é um julgamento só de pessoas crentes, só de pessoas que receberam o dom, o presente, que é a salvação. Pastor, esse julgamento vai ser para quê? Para saber se esse crente vai para o céu ou para o inferno? Não, porque isso já está resolvido na cruz do Calvário. Vai ser um julgamento para saber se essa pessoa ainda é pecaminosa ou não? Não, isso também já está resolvido, entende? O Senhor já carregou todos os pecados na cruz do Calvário. Então esse julgamento vai ser para quê, meu Deus do céu? Esse julgamento vai ser para saber o que você fez com a graça que você recebeu. O que você fez? Qual o fruto daquilo que você recebeu? Você recebeu tamanho amor, você recebeu tamanha bondade. O que você fez com isso que você recebeu? Então o julgamento para o reino, isso é antes do reino, é para saber que tipo de recompensa você vai ter pelo que você fez com a graça que você recebeu. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Aleluia. Então tem alguns que o Senhor vai falar: servo bom e fiel, você foi alguém que de fato usou da graça, você usou, você não tornou essa graça algo vão. Chega para cá e se regozije comigo, se alegre comigo. Mas tem alguns que o Senhor vai falar o quê? Por que vocês não usaram? Por que vocês não deixaram-se ser influenciados por essa bondade? Por que vocês não expressaram isso a outros? Entende? Então haverá para esses algum tipo de, vamos dizer, disciplina, para que esses irmãos possam ser moldados de acordo com aquilo que é a vontade de Deus nelas. Os irmãos estão me entendendo? Amém, irmãos? Amém ou não? Olha o que diz 2 Coríntios 5, verso 9, fala sobre esse tribunal. É por isso que também nos esforçamos, ou seja, nós esforçamos, nós estamos dedicados, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, nós precisamos ser agradáveis, nós precisamos nos esforçar para fazermos o bem, para manifestarmos o bem, para que naquele dia nós sejamos de fato considerados como vencedores diante do Senhor. Amém, irmãos? Depois você pode ler lá em 1 Coríntios 3, verso 14 e 15, vamos ler, vamos ver, projeta para mim. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, 3, 14. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Diz: se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. O que é galardão? Recompensa. Verso 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Esse texto é muito claro, que esse julgamento aqui é para quê? É para saber se a obra de alguém, ela de fato é uma obra que permaneceu, ou se é uma obra que foi superficial. É uma obra que de fato vai passar pelo fogo e ela vai continuar do mesmo jeito, ou é uma obra que passa pelo fogo e ela não permanece? Aí o Senhor diz: essa pessoa vai sofrer algum tipo de prejuízo. A Bíblia não fala qual é,
mas diz que ele será salvo, todavia como que pelo fogo. Eu não sei como que é isso, ser salvo como que pelo fogo, mas eu imagino que seja um tipo de tratamento ali, entende? Seja algum tipo de forma que o Senhor vai disciplinar, ou mostrar para aquele servo, né, que ele precisa avançar em alguma área. Esse texto você pode ver, depois nós podemos até ministrar sobre ele, é muito poderoso. Existem 3 tipos de materiais que são obras preciosas, que é ouro, prata e pedras preciosas. Diga comigo, ouro, diga mais alto, ouro, prata, pedras preciosas. E o outro grupo são madeira, palha e feno. Diga comigo, madeira, palha e feno. Todas essas são obras que nós podemos comparecer naquele dia diante de Deus. Então tem gente que vai chegar com a carreta de madeira, de palha, e palha dá volume. O que é o feno? O feno é aquele, não é uma palha, né? É aquele negócio que eles pegam aqueles cubos quadrados e transportam, né, de um lugar para o outro. Não sei nem para que serve, mas é algo que tem um volume muito grande, mas às vezes com um dedo só você levanta, é superficial, é uma obra natural. Então tem gente que vai chegar lá diante de Deus com uma obra de feno, uma obra de madeira, mas aí vai passar pelo fogo. Você acha que vai sobrar alguma coisa? Nada, só cinzas. E às vezes terão outros que vão chegar com uma pedrinha de ouro, ou de prata, ou de pedras preciosas, e às vezes ele vai chegar ali escondendo, porque ele não tem nem coragem de mostrar, porque ele viu que não teve mérito algum, mas vai colocar diante do fogo, mesmo que seja uma obra pequena. Quando o ouro passa pelo fogo, ele se torna muito mais puro, entende? A pedra preciosa, a prata, o ouro, não vão desaparecer, não vão. Então, a obra que você tem que fazer, tem que ser uma obra que é com Deus, é feita como fruto da graça. O só fazer coisas não vai levar você a ser um vencedor, mas você precisa fazer com o Senhor. Quem está me entendendo, diga aleluia. É por isso que naquele dia, está escrito isso, muitos vão falar, Senhor, Senhor, nós não curamos enfermos no Teu nome, não expulsamos demônios no Teu nome. Quem é que fala Senhor, Senhor, irmãos? Quem que expulsa demônios no nome do Senhor? Me diga, quem que faz a obra no nome do Senhor? Me diga, quem é? Crentes, nós. Mas aí o Senhor vira para eles e fala o quê? Afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. Por que o Senhor não conhece esse pessoal? Por quê? Justamente por causa disso. Talvez estava fazendo algo apenas para o nome ser engrandecido, apenas para ter uma popularidade, apenas para ter um retorno financeiro. Eles estavam até falando o nome do Senhor, mas não estavam fazendo como para o Senhor. Não era fruto de algo que o Senhor havia declarado sobre o coração deles. Então isso é muito sério. Deus nos livre de estarmos fazendo coisas que o Senhor não quer que você faça. Faça aquilo que é a vontade de Deus e chame Ele para fazer junto com você. Se você é um líder de célula, não lidere na sua força, não lidere buscando reconhecimento pessoal, não lidere porque você quer ter um nome célebre, escolhido e famoso. Não faça isso com o Senhor. Convide o Senhor para estar com você, faça como sendo para o Senhor, e se você faz isso, os frutos virão, e esses frutos serão ouro, prata e pedras preciosas. Quantos querem aqui ter essas obras diante do Senhor? Diga aleluia. Glória a Deus. Então, tenha um coração para fazer a obra do Senhor. Não fazer de qualquer jeito, mas faça com o Senhor. Faça com Ele. Seja alguém que é usado pelo Senhor. Amém?
O vencedor também é aquele que procura receber a recompensa. Ele recebe a graça e ele não faz dessa graça em vão. É o primeiro ponto que nós falamos. Ele também procura agradar a Deus. E por último, ele é aquele que recebe, que procura receber a recompensa. Não é errado você fazer algo querendo a recompensa. Pelo contrário, o Senhor quer que você foque na recompensa. O Senhor se agrada quando você crê que existe uma recompensa. Lá em Hebreus 5, verso 6, Hebreus 11, verso 5 diz: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladou, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o que, meus irmãos? Galardoador dos que o buscam. Então, o Senhor está dizendo que é necessário que você creia que o Senhor é galardoador. O que significa isso? Ele é aquele que tem uma recompensa para você. Recompensa, Ele vai recompensar você. Ele vai trazer recompensa, Ele vai trazer retorno, Ele vai honrar você. Eu gosto lá de Hebreus 10, 35, que diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É bem claro que nem todos aqui nesse texto agradam a Deus. Em outras palavras, nem todos receberão galardão, nem todos receberão a recompensa. Mas existe um tipo de fé que agrada a Deus, existe um tipo de fé que crê na recompensa e que a busca. E se você crê, você precisa buscá-la. E se você busca, o Senhor se agrada de você. Amém? O Senhor se agrada. Muitos crentes pensam que não devem falar da recompensa, ou não devem se preocupar com isso, mas estão errados. Eu gosto do exemplo de Moisés, que está lá em Hebreus 11, verso 24, e eu quero encerrar dando esse exemplo. Hebreus 11, 24. Olha o que diz, preste muita atenção. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Uau! Deixa eu te mostrar aqui. Irmãos, ser chamado de filho da filha de Faraó era ser como que um príncipe naquele tempo. Ele teria direito a muitos prazeres, mas a Bíblia está dizendo que ele decidiu abrir mão de ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, preferiu sofrer junto com o povo de Deus no deserto. Em contrapartida, no outro lado tinha um usufruir de prazeres, só que a Bíblia diz que eram prazeres transitórios, passageiros, eram coisas que sentia hoje, amanhã não sente mais. É uma coisa que você sente um calafrio hoje, amanhã não tem mais. Ele abriu mão desses prazeres transitórios do pecado, porquanto, olha só, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Olha o que a Bíblia diz. Ele achou que valeria a pena deixar todos os prazeres, deixar todo o nome, deixar toda aquela imagem para trás, e ele decidiu viver uma vida sofredora junto com o povo de Deus, porque ele contemplava a recompensa, contemplava o galardão. Sabe,
nós precisamos considerar as coisas de Deus como grandes riquezas. Nós precisamos considerar as coisas dos céus como grandes riquezas. Por que você vem num culto como esse? Porque você está contemplando as riquezas do Senhor. Porque você valoriza a presença. Porque você valoriza a palavra. Porque você valoriza o mover de Deus. Então, não pense que a recompensa será apenas no céu. O Senhor pode fazer aqui. Uma vez Pedro chegou para o Senhor e falou: Senhor, nós temos deixado tudo por causa do teu nome. Nós temos feito a tua obra, nós temos abandonado tudo. O que nós vamos receber? Ele estava contemplando o galardão. Os olhos dele eram na recompensa. O que nós vamos ganhar por isso? Em outras palavras, depois você pode ler lá na sua casa, Marcos 10, 28. Aí o Senhor fala para ele o quê? Em verdade te digo, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim e por amor ao Evangelho, que não receba já no presente o centuplo de casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campo, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. O Senhor virou para Pedro e respondeu: filho, você deixou sua casa, você deixou irmãos, mães, mulher, deixou para fazer minha obra, mas você pode ter certeza que no presente você vai receber 100 vezes mais de casas, campos, família, irmãos. Deus é um Deus que é galardoador, irmãos. E Ele fala mais: além de receber tudo isso hoje, eles vão receber no mundo por vir a vida eterna, a salvação. Fique de pé onde você está. Eu acredito que nós temos um Deus que é galardoador. É um Deus que retribui por tudo aquilo que nós fazemos no nome dEle. Nós não temos poder de coisa alguma. Nós não temos o poder de convencer ninguém a nada. Mas o Senhor tem. E por meio da sua vida, muitas vidas podem ser alcançadas. Eu acredito que tem pessoas aqui que vão chegar diante de Deus. Mulheres que talvez tenham dedicado ali para algumas crianças. Às vezes os pais não concordam, não deixam a criança ir na cela, é uma luta. Mas você pode ter certeza, às vezes uma reunião que aquela criança foi, a vida dela nunca mais será a mesma. Não será a mesma. Talvez você nem sabe aonde essa criança vai chegar. Mas nada é por acaso. Eu acho que muitos aqui de nós, quando chegarmos diante de Deus, o Senhor vai dar recompensas para você. Você vai falar: mas fui eu? Eu não fiz isso. Ele vai falar: você lembra daquela criança que você buscou para ir para a célula? Você lembra daquele irmão que você insistiu com ele? Você lembra daquele irmão que você levou 4 vezes no encontro? Ele não deu em nada. Pois é, a semente foi lançada, germinou e produziu frutos. Não foi você diretamente. Talvez o seu alcance está limitado, mas o alcance de Deus é ilimitado. Eu gosto de um exemplo de um rapaz que eu acompanhei. E ele dava trabalho demais. Eu chamava ele para o culto, ele se escondia debaixo da cama, fingia que não estava em casa. Um dia eu vi os pezinhos dele lá debaixo da cama. E eu gritei: não precisa esconder não, só fala que não quer me receber. Se você falar isso, eu não venho mais aqui. Mas eu ia, mesmo se ele falasse, eu ia. Aí ele falou: não, porque eu estava procurando alguma coisa aqui debaixo da cama. Falei: é mesmo? E achou? Não achei. Falei: aleluia, vamos na célula? Aí ele: vamos. E não ia. Isso fiz perdi até as contas. Mas um dia ele decidiu ir. Esse rapaz converteu, aceitou Jesus. Eu fiquei sabendo depois, né? Que ele se tornou um pastor muito usado em curas, milagres, sinais, maravilhas. Um grande pastor que ora, é usado por Deus mesmo. E eu falei: meu Deus, eu orei, já orei por cego, já orei por aleijado, ninguém nunca viu, ninguém nunca andou.
Mas pessoas que eu insisti, que eu investi, estão sendo muito mais usadas por Deus do que eu. Isso é graça, isso é bondade de Deus. Preste atenção. Talvez o seu alcance você acha que é limitado, mas Deus pode te levar a lugares que você nunca imaginou. Talvez não é você que vai estar lá, talvez não é você, às vezes vai ser os seus filhos, talvez vai ser as crianças que você tem investido. É por isso que nós valorizamos muito o ministério de crianças. Sabe por quê? Porque são irmãs que têm o coração dedicado em Deus. Elas não têm um fruto hoje, elas não têm um resultado hoje, mas lá na frente o galardão será grandioso. Eu lembro minha tia, meus pais se separaram, tia G, vou falar o nome dela porque é digno de honra. E eu fiquei no meio daquele turbilhão, achando que era por minha culpa. Passei por muita dificuldade, poderia ter virado um monte de coisas. Mas minha tia, todo dia de culto, ela ia lá buscar a mim e minha irmã. E às vezes a gente falava: ô tia, hoje a gente não está muito afim de ir a banha logo agora, eu estou esperando eu sair lá do centro para vir buscar vocês, vocês vão agora, queira vocês ou não. E aí a gente banhava rapidinho e ia na marra. Mas o Senhor foi lançando uma semente dentro de mim. Não tinha ninguém que era crente na família, a não ser ela. Hoje já são dezenas de pessoas. Inclusive, já está tendo reunião todo dia online. Olha que chique, na família. Para quê, pastor? Que reunião é essa? Só para orar e liberar a palavra. Quem que está conduzindo? É o senhor, pastor? Não, eu conduzo uma vez na semana. O resto é todos os outros crentes. Porque todos são grandes homens e mulheres de Deus. Tudo porque alguém decidiu investir e acreditar em pessoas que nem elas mesmas acreditavam que poderiam dar em alguma coisa. Levante suas mãos para o alto, feche os seus olhos, fale para o Pai nessa hora, fala para Ele: Senhor, usa-me, manifesta a Tua bondade sobre a minha vida, oh, conduza-nos, Senhor, segundo o Teu propósito. Nós sabemos que não temos nada a oferecer, mas que o Senhor tem tudo a oferecer, e tudo está dentro de nós. Pessoas podem ser cheias, pessoas podem ser usadas como nós nunca fomos, podem chegar a lugares que nós nunca chegamos, porque o Senhor é gracioso, e o Senhor é galardoador dos que o buscam. O Senhor é um Deus que recompensa, o Senhor é um Deus que traz galardão. Vem, Senhor, manifestar o Teu cuidado. Vem, Senhor Jesus, manifestar a Tua vida, a Tua glória. Fala conosco, leva-nos, Senhor, até os nossos olhos abertos, em nome de Jesus. Aleluia. Preste atenção. Eu queria nessa noite chamar aqui na frente todas as crianças. Alguém me ajuda a trazer elas aqui? Todas as crianças. Hoje nós vamos fazer o apelo só para elas. Quem é criança? Só as crianças, todas. Aleluia. Pode tocar, continuar. Vira aqui para o tio. Olha para cá para o titio. Para o papai, né? Que duas são minhas. Aleluia. Vem, Henrique. Você também está no meio. Glória a Deus. Se não sentir à vontade, pode ficar aí mesmo, não tem problema. O Senhor vai alcançar aí onde você está. Preste atenção. Eu quero dizer que vocês, crianças, talvez vocês nem vão entender o que eu vou falar agora, mas o Senhor escolheu vocês para estarem aqui nesse culto, porque o Senhor fará coisas grandiosas através de vocês. Grandes coisas o Senhor fará, coisas que talvez nenhum aqui vai fazer, vocês vão fazer, porque vocês vão entender o quanto o Senhor é bom. Eu queria que você estendesse suas mãos para cá. Nós vamos declarar sobre cada uma dessas crianças, e o Senhor vai usá-las grandemente. Pai, nós declaramos sobre essas crianças. Talvez elas nem entendam o que está sendo feito, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus grande,
e que o Senhor vai fazer através da vida delas coisas que nenhum de nós aqui fizemos ainda. Oh Espírito Santo, levanta aqui grandes pastores, pregadores da tua palavra. Levanta aqui mulheres segundo o teu coração, que vão fazer a diferença na vida de centenas de milhares de famílias. Espírito Santo, nós cremos que o Senhor é um Deus grande. Faz o teu mover. Usa cada uma delas, mesmo na sua luta, na sua dificuldade, nas suas crises. O Senhor é com elas. Manifesta o teu poder sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Vamos dar uma salva de palmas, amém? Glória a Deus.